Estamos com os olhos conectados em Nova York, viu, para qualquer movimentação do presidente da República, mas, por enquanto, seguimos aqui com o nosso quadro. Vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, como sempre, bem-vindo, bom dia para você. Bem-vinda, Elisa, bom dia, à disposição. Vamos lá começar os trabalhos do Liberdade de Opinião. O presidente da República será o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Atenção, porque isso deve rolar daqui a pouquinho, viu, gente? A partir das 10 horas da manhã. Só que, antes disso, o presidente vai cumprir uma agenda, que é conversar com Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, e também tem um encontro com o presidente da Polônia. A abertura está prevista para começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Nesta segunda-feira, o que ocorreu? Além desse momento que você está vendo aí, o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o Boris Johnson, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que Bolsonaro não deveria incomodar indo à cidade americana se não quer ser vacinado contra a Covid. Foi durante uma coletiva, você está acompanhando aí parte das imagens dessa coletiva, em que foi dito o seguinte, nessas palavras, abre aspas, se não quiser ser vacinado, não incomode vindo, porque todo mundo deveria estar vacinado. Precisamos mandar uma mensagem a todos os líderes mundiais, incluindo, mais notavelmente, Bolsonaro do Brasil. Fecha aspas. Alexandre Garcia, como você avalia, então, essa citação, né, do prefeito de Nova York ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ressaltando a não vacinação do presidente? É esperado, né? Ele já fez isso, não é a primeira vez. Ele não deixou o presidente Bolsonaro ser homenageado pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos lá em Nova York. A homenagem tem que ser transferida para Dallas, Texas. Aí o Rudy Giuliani foi cumprimentar o presidente, os republicanos foram todos, né? Mas teve que ser em Dallas, porque Nova York não, ele não deixou, né? Agora ele pega aí essa história da vacinação, né? Quem se vacinou pode pegar, quem já pegou também pode pegar, então, né? Não, aí nem comporta discussão, mas era esperado, né? O de Blasio, ele até adotou o nome da mãe, porque o pai é alemão, mas tem mais italiano em Nova York do que alemão, né? Ele é um oposto de Bolsonaro, né? Ele, por exemplo, ele é um entusiasta do regime sandinista da Nicarágua, e Bolsonaro é contra, chama de ditadura sangrenta, né? E ali, em relação a Bolsonaro, ele é uma espécie assim de Dória, né? Só que ele tem 1,96 m de altura. Elisa? Alexandre, e ainda a respeito dos acontecimentos de ontem ou das últimas horas nos Estados Unidos, a gente teve o próprio presidente citando a manifestação, de que existiam apenas 7 pessoas na manifestação em Nova York, ao mesmo tempo o ministro da Saúde se exaltando ali, fazendo sinal, mostrando um dedo para os manifestantes. A gente está observando que a saída do presidente da República, mesmo antes do início da Assembleia Geral da ONU, já está dando o que falar. Está dando o que falar para quem se importa com 7 pessoas, né? Mas, em compensação, fizeram uma propaganda enorme para o presidente, né? Imagina o povão assistindo o presidente comendo pizza na rua. Parece que o resultado foi bem positivo. Elisa? Vamos em frente, então, com o próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, para a gente poder falar da reforma administrativa. A entrega do texto da reforma administrativa foi adiada mais uma vez. A falta de acordo entre os partidos da base do governo fez com que o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, recuasse e novos ajustes devem ser discutidos para a comissão especial, na sequência, fazer a análise. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala em buscar um consenso com todas as lideranças partidárias e entende que, desta forma, vai conseguir votar e aprovar a reforma com rapidez em plenário. Vamos ouvir, então, esse trecho. A discussão da reforma administrativa é muito mais ampla do que isso, né? Lógico que esses assuntos eles entraram em discussão semana passada, com muita polêmica, com muita versão. Nem tudo é como a gente quer, né? Então, é importante que o relator definitivamente entregue um texto amanhã ou hoje ainda, que esse texto possa ser discutido, porque é um tema que a gente precisa de 308 votos no plenário, né? Fazer o máximo esforço para que não fique nenhum tipo de versão. É importante que cada deputado e deputada votem um texto sabendo exatamente o que ele contém,
Mas não dá para adiantar, né? Cada partido tem seu líder e amanhã a reunião será para justamente isso, afinar a discussão toda para que chegue redondo na comissão e que venha ao plenário o mais rápido possível também, com tranquilidade de votos. Alexandre, tem aí a possibilidade de uma tentativa de desatar esse nó, né? Que nem a gente pega aquele fio cheio de nó e não sabe nem por onde começa. Na sua opinião, na sua avaliação, onde exatamente está travando essa reforma administrativa? Quais são os pontos mais específicos? E aí chega o Alexandre com a espada e corta o nó, né? O górdio. Mas olha só, talvez ele até está se falando, né, na Câmara, que ele talvez mande direto para o plenário, mas aí vai ficar enrolado também. Sabe qual é o problema? É que está se discutindo uma reforma administrativa necessária para o país, para aqueles que são servidos pelo serviço público, para o alvo do Estado, que é o cidadão, que sustenta o Estado com seus impostos, mas dentro do coração do Estado, né? Com aquela natureza patrimonialista. O Estado é meu, já que eu opero o Estado. Esse é o problema, né? Problema sério. Não há aquele desprendimento, aquele altruísmo. Bom, eu estou aqui de passagem, eu sou deputado, eu estou aqui de passagem e eu devo satisfação aos meus mandantes, né? São meus eleitores. Mas eles estão ali sob a pressão muito próxima dos operadores do Estado. Eu anotei aqui uma declaração de um consultor do Senado dizendo assim: é uma das piores peças legislativas que já foram submetidas ao Congresso. Aí eu olho para o Dr. Freud aqui, pior para quem? Né? Depois, vícios trarão enorme dano ao serviço público. O Partido Comunista do Brasil não gostou, né? O que há é medo de demissão, se não tiver produtividade, não quer saber de temporário, não é tudo, tem que ser o permanente, né? Tem que estabilidade, né? Claro que estabilidade para algumas funções, né? As funções características de Estado, aí sim, né? Promotor público, o fiscal de rendas, né? Enfim, quem tenha fé pública, que represente o Estado. Outras não, outras não adianta deixar o paletó no espaldar da cadeira e sumir, né? Então, essa é uma questão. E a questão muito séria é mais ampla, porque em 2018 fez-se uma revolução, né? Um Brasil dormente, um Brasil passivo, um Brasil que mudo, acordou, né? E disse, opa, chega, né? Chega de corrupção, chega de se adonar do Estado, chega dessa história de verba pública para todo mundo, né? Vai trabalhar, vai produzir, vai ficar esperando, dependendo do Estado. Então houve esse choque. E o pessoal quer, puxa, estava tão bom antes, né? Vinha o dinheiro de graça. Só que esse dinheiro não é de graça, o dinheiro vem do suor do contribuinte, que o Estado administra, e o Estado não pode permitir o dinheiro fácil, né? Então, essa é uma reforma necessária, como está sendo feita a outra, né? Confirmada em 7 de setembro, por exemplo, né? A vontade da maioria confirmou isso, ela chega desse país patrimonial com seus clientes, com a sua clientela, com seus apaniguados, com aqueles que ficam recebendo verbas públicas para ajudar e a funcionar, né? Então, há uma resistência, é óbvio que há uma resistência. Os detentores do status quo não querem perder, né? Então, é difícil a reforma administrativa por isso, como está sendo difícil essa outra reforma de mentalidade, de posicionamento do Estado, em que bancos estatais, empresas estatais, ministérios não estão mais a serviço de partidos políticos, nem de interesses de políticos, mas de interesse da população. E fica difícil de implantar isso, porque há resistência, sim. Elisa?
Vamos para o próximo assunto, para a gente falar um pouquinho aqui sobre combustível também, na hora que você vai até o posto abastecer o seu carro. É o famoso comigo não morreu que está acontecendo agora, porque os governadores falam, ó, esse problema não está comigo não morreu, é do governo federal. O governo federal fala, não é por aqui, tem que ver com os governadores. E aí, qual atualização a gente tem sobre esse Diz que me disse? 20 governadores publicaram uma carta e afirmaram que a alta do preço dos combustíveis é um problema nacional. O documento não cita o presidente da República, mas contradiz Bolsonaro, que culpa os estados pelo aumento do valor dos combustíveis. No texto, os governadores argumentaram o seguinte, que nos últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou um aumento superior a 40%, mas que nenhum estado teve aumento no ICMS incidente sobre os combustíveis ao longo deste período. Essa é a maior prova de que se trata de um problema nacional, segundo a carta. Eu estou dizendo aqui para vocês o que está dito na carta, e não somente de uma unidade federativa. Falar a verdade é o primeiro passo para resolver um problema. É desse jeito que encerra esse texto. Alexandre Garcia, aquela batata quente que todo mundo quer se ver livre, porque muito brasileiro está insatisfeito, evidentemente, na hora que vai abastecer o carro. Como é que se avalia essa carta publicada pelos governadores? Bom, ainda bem que eles tiveram cuidado de dizer que é um problema nacional e não federal, né? Outra questão é que a matemática, ou a aritmética até, é uma ciência exata, né? Então fica difícil de contrariar números. É uma reação ao depoimento brilhante do presidente da Petrobras na Câmara. O general Silvio Luna expôs a estrutura de preços. Olha, o preço é esse, né? E aí, se a gente olhar, vai ver quem é o sócio majoritário da gasolina que a gente abastece no posto. É o Estado brasileiro, né? O Estado como um todo, o Estado brasileiro. Dá aí uns 40%. A Petrobras é 1/3, uma terça parte. O varejo e a distribuição, 1/10, né? E tem lá o preço do álcool também. Nessa fração do Estado, dos impostos, a maior parte é ICMS. Que o cálculo não é sobre o custo da Petrobras, não. É sobre o preço final. Mas só que, quando sai da Petrobras, já tem que embutir o imposto. Aí o que fazem a cada quinzena? Um cálculo estimativo da média ponderada do preço final ao consumidor. Aí se você calcula que vai ser 7, vai cobrar o imposto. O ICMS, que tem estado aí, cobra 35%. Né? Vai cobrar ICMS sobre o preço final, sobre tudo. Sobre o álcool, sobre os impostos, sobre ele próprio, sobre o preço final da Petrobras, que é o custo de tirar de 7 mil metros de profundidade no oceano, transportar por 300 quilômetros, refinar, produzindo gasolina de alta qualidade, né? Ou diesel de alta qualidade, S10, a Podium, né? E aí entrega para o distribuidor, já com os impostos, né? Então, parece que os números aí estão mostrando que aquele finalzinho lá é que fica ajustado a um preço estimado, ponderado ao consumidor final 15 dias antes. E aí? Né? Então, sim, o sócio majoritário é o Estado brasileiro no preço do combustível. Elisa? Alexandre, chegou ao fim o nosso tempo aqui nesta edição do Liberdade de Opinião, então só me resta dizer até amanhã. Bom dia. Até amanhã e vamos a Nova York daqui a pouco, né? Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.